eu fiz foi colocar um alguidar no quintal de onde eu morava, que até então eu morava de aluguel. Falaram assim, bota lá um alguidar, umas sardinhas, que ele vai parar de beber. Eu fazia, né, irmão? Eu estava ali dentro, eu tinha que fazer, né? E não adiantava de nada. Só piorava. Multiplicava. Quando eu pensava que ele ia parar, ele voltava a beber novamente. E como a Celina mesmo falou, eu fiz uma vigília. Eu estava lá na vigília, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale naquele lugar? Eu falei, Senhor, eu vou falar um pouco de onde eu vim, porque às vezes as pessoas não conhecem. Da onde a gente veio, né? E o pregador lá, ele começou a falar o que ele era, da onde ele veio, como que Deus mudou a vida dele. Ele foi contando que ele veio da área rural, não era nada, analfabeto, não sabia nada. As pessoas julgavam ele, as pessoas olhavam para ele e diziam que ele não era nada, que ele nunca ia chegar em lugar nenhum. Mas ele estava embaixo de uma promessa. E às vezes nós estamos embaixo de uma promessa e a gente não sabe esperar que ela venha acontecer, né? Estamos embaixo de uma promessa e às vezes a gente fica agoniado, angustiado, porque somos carne e não sabemos esperar. E aí aquele homem começou a falar, eu fechei os olhos, eu falei, Senhor, eu vou falar um pouco de onde que eu vim, porque as pessoas que estão aqui de repente não me conhecem. Ela me conhece porque às vezes nós andamos juntos, mas o restante não me conhece. E ali o Senhor tem trabalhado na nossa vida, amém? Quantas coisas eu fiz para ele ser liberto, quantas coisas eu fiz dentro daquele espiritismo para ele poder largar a bebida, ao ponto de eu dizer, ó, nosso casamento acabou, dia 10 agora nós fizemos 31 anos de casado. Glória a Deus. É impossível para hoje, na sociedade, a gente viver um casamento de 30 e poucos anos, mas estamos alicerçados há 30 e poucos anos. Mas quando estávamos no espiritismo, o diabo falou, se separa. Eu falei para ele assim, vamos nos separar. Uma vez eu entrei dentro do centro espírita, o demônio se manifestou e falou assim, ó, seu casamento acabou. Eu falei, meu Deus, estou aqui, o casamento acabou. Eu ficava olhando e falei, ele falava, fala alguma coisa. Eu falava, falar o quê? Mas tudo dava a crer que hoje nós não estaríamos juntos mais. Tudo dizia que a gente não ficaríamos juntos mais. Mas um dia o Senhor entrou na minha casa. O Senhor entrou na minha família. Aleluia. E hoje nós temos 31 anos de casado, nós temos 3 filhos. Amém? Para quem dizia que meus filhos não eram nada, hoje o meu filho, daqui a um tempo, vai estar se formando em sargento do fuzileiro naval. Para quem não dizia que ele nunca ia ser nada. E Deus tem trabalhado na minha casa, na minha família. Nós temos 3 filhos. O meu filho do meio diziam que ele ia ser homossexual. Porque até então, porque ele chupava dedo, o demônio se manifestou e disse, ele vai ser homossexual. Mas não sabia que naquele momento ele estava cansado. Porque eu ia de manhã, só chegava de noite. Chega uma hora que a criança cansa. Ele estava sentado cansado e ele tinha o costume de chupar dedo. Aí ele olhou e falou assim, tem que fazer um negócio porque ele vai ser homossexual. Hoje meu filho está lá casado com a mulher dele, morando lá com a família dele. Amém? Meus 3 filhos têm a sua família. E Deus tem restaurado a nossa casa. Por que eu estou falando isso? Deus, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para transformar. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Amém? Quando a gente busca o Senhor, Ele trata primeiro da nossa casa, da nossa família. Ele tem que tratar primeiro de nós, para depois, querido, Ele fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Mas nós não sabemos esperar. E o que eu aprendo é que nós temos que esperar as promessas de Deus. O homem de repente está dizendo que não é nada. Quando eu cheguei aqui nesse lugar, só estava a irmã, o pastor, a jovem, não tinha mais ninguém. Eu olhei para os bancos, olhei para tudo e falei, meu Deus, o que o Senhor quer fazer nesse lugar? E eu ali fiquei pensando, fiquei perguntando. De repente quem olhou para mim não estava entendendo, irmãos. Eu não dormi. Foi um pouquinho que eu dormi. Quando eu acordei, eu falei assim, não é possível que é 7h50. Eu olhei para o relógio, eu falei assim, não, eu perdi a hora. Meu telefone está ruim. Porque
vigília lá na DEVEC, e eu deitei um pouco quando eu acordei, eu falei, não é 7h50 não, acho que eu já perdi a hora. E eu falei que eu ia naquele lugar, meu Deus. Mas eu sei que Deus tem um propósito aqui nesse lugar, amém? Porque como foi falado, nós não saímos da nossa casa em vão. E Deus foi trabalhando, hoje estou 18 anos naquele ministério. Muitas pessoas entram, muitas pessoas saem, e nós estamos ali para fazer a vontade do Senhor. E Deus sempre falava, eu vou te dar um trabalho de oração, eu vou te dar um trabalho de oração. Eu falava assim, Senhor, aonde que é isso? Porque a nossa igreja tem consagração nos sábados, todos os sábados tem consagração. Havia uma irmã dirigindo um trabalho de oração pela manhã na igreja, às 8 horas da manhã. Eu falei, Senhor, aonde o Senhor vai me colocar para dirigir um trabalho de oração? E eu comecei a perguntar a Deus. Aí veio algumas pessoas e falavam assim, ó, fala com o pastor. Eu falei, eu não vou falar nada com o pastor, não. Eu não vou falar, não. Porque se é Deus que está falando, Ele vai cumprir. Aleluia. Aí, mas você tem que falar. Eu falei, não vou falar. Se Deus está usando os vasos para falar, Ele vai cumprir o que Ele quer fazer. Porque se Ele falou, Ele tem promessa. Quando eu oportunidade, eu falei, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou que Ele não pode demorar um tempo, muito tempo. Mas se eu e você não vemos ser como Sarai foi. Deus fala para Abraão que eu vou te dar um filho. Ela, o que ela faz? Ela se antecipa, vai lá, pega uma escrava e dá para o seu marido, para que ela possa realizar através daquela escrava. Aquela escrava tem um filho, e não era aquilo que Deus estava falando. Por mais que Deus falou, e demorou 10 anos para se cumprir. Deus fala com Abraão e demora 10 anos. Passa 10 anos, olha quanto tempo. E eu estava lendo essa palavra e Deus falou comigo assim, há um tempo. Só que ela não soube esperar o tempo. Ela se antecipa, tenta arrumar a situação, e não era aquilo que Deus estava falando, porque havia uma palavra, você está embaixo de uma palavra, não é verdade? Nós estamos embaixo de uma palavra. E a palavra nessa manhã é que Deus tem promessa, é que Deus vai fazer cumprir a promessa na minha vida e na tua vida. Se você tem promessa, querido, mas não tem ninguém aqui, glorifica o nome do Senhor, tu tem promessa. Glória! Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou, ainda que esteja um ou dois, adora, faça aquilo que tu vai fazer, glorifica, exalta o nome do Senhor, porque há uma promessa. Quando nós estamos debaixo de uma promessa, ela se cumpre, não é isso que eu quero falar. Mas por que eu estou falando isso para você? Eu vim do Espiritismo, as minhas irmãs vieram do Espiritismo, ficamos ali na igreja, ficamos ali um bom tempo. A igreja até então não tinha costume de levantar mulheres. Um dia o pastor veio e levanta obreira, um dia o pastor veio e levanta a diaconisa, hoje ele já levantou uma pastora. Então Deus está trabalhando no coração de quem? Do homem. E Deus tem trabalhado, porque estamos embaixo de uma promessa. E nós ouvimos lá uma promessa de dirigir um ponto de prega de oração. Eu falei, meu Deus, aonde que é? Um belo dia, dentro de uma festa, o pastor vira e fala assim, ele vai lá e acaba com aquele trabalho de manhã, alguma coisa aconteceu, ele foi lá, acabou com o trabalho. Um belo dia eu estou sentada com ele numa mesa, numa festa, ele fala assim, ele mesmo começou o trabalho. Todo dia, 2 vezes na semana ele começou um trabalho. Ele é meditado, aí ele começou. Segunda, ele começou quarta, e a gente tinha que ir, né, irmã? A gente se não vai, só que é o Senhor falou, né? Ficar em casa, e ele saber que você está em casa e você não vai, você está dando motivo para você ouvir alguma coisa lá dentro. Porque está em casa, meu esposo, antes de trabalhar, passava lá, ajoelhava, orava, porque ele poderia falar, por que não veio? Então, estava lá orando, porque se a gente está lá, está orando para que Deus venha movimentar, então você tem uma oportunidade, vai lá e faz. E nós íamos com ele, ele ia lá, começava o trabalho, era 1 hora, aí depois ele ficou doente, ele não pôde continuar, e ali o trabalho que começou, parou, porque ele não pôde. Um belo dia, sentado num lugar com ele, ele falou assim, Lucimar, começa a fazer a oração lá. Aí eu olhei para ele e falou, começa a fazer lá. Eu precisei falar alguma coisa com ele. Eu não falei nada.